Muito boa noite, bem-vindo. Opa, agora sim, estamos voltando com o áudio, né? Eu terminei fazendo confusão aqui no nosso áudio, quero pedir perdão, desculpa aí a vocês, registrar aqui a Rosinha do PSOL,
Rosinha Lopes, o Tiago Valença. Valdir, manda abraço aqui para meu amigo Paulo Tenório, que me atendeu gentilmente, cedendo os nomes dos candidatos à nossa redação. Muito bem, já está mandado aí o abraço, viu, Tiago? Daqui a pouco ele fala. Bom, então, retomando aqui o boa noite do Paulo Camelo, candidato a prefeito por Garanhuns pelo PCB. Boa noite, Paulo. Obrigado por ter aceitado o convite e estar conosco aqui nesta noite. Boa noite, Valdir Marino. Boa noite, Paulo Tenório, que está aqui ao meu lado. Boa noite, meus conterrâneos desta amada e explorada Garanhuns. Bom, boa noite agora do amigo Paulo Tenório, que é o candidato a vereador também, juntamente aqui com o Paulo Camelo, e já vai um abraço aí do Tiago Valença. Boa noite aos ouvintes da TV Agreste Garanhuns. Boa noite, Valdir Marinho. Boa noite, Paulo Camelos. Pode chegar mais perto um pouco do microfone, por favor. É bom fazer esse debate democrático nessa cidade, porque é importante discutirmos Garanhuns e região como uma cidade polo. Então, é um momento ímpar também aqui na cidade de Garanhuns para a gente conseguir debater as políticas públicas aqui da cidade de Garanhuns. Bom, portanto, vocês estão vendo aí, estamos recebendo nos estúdios da TV Garanhuns Agreste o Paulo Camelo, candidato a prefeito pelo PCB, e também aqui o Paulo Tenório, candidato a vereador. Eu trabalho aqui em nome do Café Ouro Verde, café para a vida inteira. Vamos saber como é que ficou essa composição do partido, do PCB, está aliado com quem, houve a convenção, são quantos candidatos a vereadores, qual é hoje a configuração do Paulo Camelo, da equipe e do partido? Nós estamos coligados com o PSOL e com a UP, Unidade Popular, aqui em nossa cidade. Nós temos 2 candidatos a vereador pelo PCB, que é o Cecílio Gomes e Ali Barbosa, e o PSOL tem também seus candidatos a vereador. Nessa eleição não foi permitido coligação na proporcional, mas na majoritária nós estamos coligados com o PSOL aqui em Garanhuns. A vice é do PCB, Cristina Oliveira, é nossa candidata a vice, e estamos aí na luta, tentando conquistar o apoio dos nossos munícipes, de forma que a gente possa libertar a nossa Garanhuns. Bom, portanto, está aí a configuração do PCB, juntamente com o PSOL e mais um partido que o senhor citou, que é o UP, não é? Que é a Unidade Popular. Portanto, está aí a configuração do Paulo Camelo. Olha, aqui conosco a Agreste Musical, na Rua Maurício Nassau, da amiga Sandra Barros, o nosso abraço. Quero registrar aqui a presença da Carla Cristina, Ananias Rodrigues, Maricélia Barros, Tereza Cacheado. Oi, Tereza, um abraço para você. Também o Elson Lopes, aqui no Instagram, Beth Muniz, também no Instagram. Muito obrigado pelo carinho e a presença de vocês. Paulo, são quantos vereadores nessa composição? Você é um deles. O PSOL, ele tem 4 candidatos. Eu gostaria que você colocasse o microfone bem na direção de sua boca, para que... 4 candidatos. Sim. 2 homens e 2 mulheres. O outro é o Wildes da Oscari, que é lá do Campo São Paulo. Tem a Ana Cláudia do Timbó e tem a Elma Borges, que é aqui da Coab 3. Muito bem, portanto, está aí a composição completa do PCB, que está unificado com o PSOL, e a UP, a Unidade
popular. Paulo, é evidentemente que você não é marido de primeira viagem, você já vem há um tempo militando aí em busca do Palácio Municipal Celso Galvão, e para isso você tem colhido, evidentemente, experiências. Dentro do teu projeto, do teu plano de governo, o que é que você pontuou e pode trazer aqui para o nosso amigo internauta, para a amiga internauta, de pontos realmente fundamentais, que é bandeira. É bom que se diga que uma bandeira que você levantou ao longo da tua caminhada política em Garanhuns foi copiada por outros municípios, porque Garanhuns até então não acreditava, que foi exatamente o teleférico, onde Triunfo, posteriormente, tua ideia colocada no ar, Triunfo entrou com o teleférico e depois, se eu não me engano, Gravatar, não sei se Gravatar já concluiu isso. Mas hoje, dentro do teu projeto, o que é que você traz para apresentar no plano de governo, ao menos extraindo os pontos mais fundamentais para Garanhuns? Olha, o turismo continua sendo uma bandeira nossa, com algumas inovações. Por exemplo, o prefeito do município, em plena pandemia, doou, com apoio da Câmara dos Vereadores, um terreno para o SESC, ali por trás do Pau Pombo. E nós pretendemos anular essa doação e ali atrás do Pau Pombo fazer um parque aquático para os pedalinhos, né? A gente vê muito em cidades turísticas como Gramado, por exemplo, tem esses pedalinhos. E também um plano inclinado naquela área, por conta da topografia, que ela é muito inclinada, aquele terreno, então nós podemos colocar um plano inclinado. O plano inclinado é praticamente digamos, que fosse uma escada rolante, onde você tem um bondinho transportando o passageiro. Esse chama-se plano inclinado. É uma inovação na questão turística, além, é claro, do teleférico. Então, nós vamos anular essa doação desse terreno, porque o prefeito achou por bem doar em plena pandemia, com apoio da Câmara. E uma coisa interessante, Valdir, é que ali onde é a colônia de férias do SESC, outrora era do Parque Rubem Vanderlinde, do Pau Pombo. Poucas pessoas sabem disso, mas aquela área era toda do Parque Rubem Vanderlinde. Nós precisamos também de negociar com o SESC, construir outro prédio em outro local, de forma que aquele parque, que é muito bonito, seja melhor utilizado, né? Seja mais explorado e seja um ponto de turismo em nossa cidade. Isso é uma questão. Agora, há uma proposta que vai, digamos, alavancar a questão econômica, que o turismo deve ser visto como um ponto de negócio que vai gerar renda, não é? Porque se você instala o teleférico, então quando você se desloca de uma colina para outra no teleférico, você vai pagar uma taxa. Isso vai gerar renda para o município. Bom, mas isso aí só não vai atender nossas demandas. A principal, em termos de geração de emprego, é uma proposta que é a médio prazo, inclusive ela já se encontra em Brasília, que é a criação da Codevan, que é Companhia de Desenvolvimento do Vale do Mundaú. O rio Mundaú nasce em Garanhuns e vai desaguar na lagoa do Mundaú, em Maceió. Com isso, seria contemplado 2 estados. Então, toda essa região ribeirinha ao rio Mundaú, como, por exemplo, Correntes, União dos Palmares, São José da Laje, Messias, Maceió, então seriam contemplados com esse organismo que é semelhante à Codevasf. Porque Petrolina cresceu, mas porque os coelhos passaram muito tempo com a Codevasf, dirigindo a Codevasf. Então a Codevasf é feita uma Sudene, é um mini banco, então que aplica recursos federais naquela região. É evidentemente que neste governo atual
esses recursos são muito escassos. Mas isso não impede que a gente apresente essa proposta e, como eu disse a você, ela já se encontra lá em Brasília. A pandemia atrasou um pouco o curso, o andamento dessa proposta. Mas a Codevan vai ser um órgão público e federal que vai alavancar o desenvolvimento de toda a região. A outra questão que deve gerar também emprego são as cooperativas rurais e as cooperativas urbanas. Então você veja que o governo Luiz Carlos, ele implantou 2 cooperativas, uma que era de vassoura e outra que era de sabão. Então essas cooperativas elas foram, digamos assim, canceladas no atual governo. E quando a gente faz um comparativo com outros governantes, não é? A gente vai ver que a nossa cidade carece muito de políticas públicas que levantem o desenvolvimento e que gerem emprego. Então, cooperativas agrícolas, por exemplo, na área de café. Então, Garanhuns era uma cidade que exportava café até para a Europa, na década de 60, por aí. Então, com a erradicação dos pés de café, começou o empobrecimento da região. Então, o município deve chegar com o quê? Com secadores de café. Tem que alavancar, criar novos mercados, de forma que essas cooperativas, na área do café, gerem mais emprego. Porque quando houve a erradicação dos pés de café, então houve um empobrecimento. Por quê? Porque para criar do gado bastava só um vaqueiro. Então houve um acréscimo da pobreza em nossa região. Temos que ter uma política que fixe o homem ao campo. Então o café, flores, quer dizer, o transporte frigorificado, câmaras frigoríficas, então seria uma atribuição do município. Então chegar perto desses produtores, criarem suas cooperativas e o município ser um órgão auxiliar que gere mais emprego e renda. Uma outra proposta também muito interessante é a estatização da ESGA. Na nossa avaliação, a ESGA, que é uma escola privada praticamente, a região é muito carente e com essa pandemia gerou um empobrecimento maior. Então é preciso que se faça alguma coisa para se manter a ESGA. Então nós pretendemos estatizar a ESGA. Essa estatização vai ter um leque de opções, desde você transferir alguns cursos para alguma universidade federal, você ao transferia o corpo discente, corpo docente e funcionários, mas também com convênios com universidades estrangeiras, que pode ser feito também de forma que na ESGA se tenha o ensino público e gratuito. Então são propostas assim de grande impacto para a nossa região, a questão do turismo, a questão das cooperativas, a questão da Codevan, a questão da estatização da ESGA e outras propostas também que são muito importantes que a gente pode falar no transcorrer da entrevista. Bom, estou conversando aqui com Paulo Camelo. Paulo Camelo é candidato, aliás, hoje já na condição exatamente de candidato a prefeito aqui de Garanhuns, após aí a convenção. E no perfil do candidato, do Paulo Camelo, ele na verdade é Paulo Camelo de Holanda Cavalcante, tem 69 anos de idade, natural de Garanhuns, divorciado, pai de Paula Caroline de Carvalho Camelo, que hoje é farmacêutica, Pamela Maria de Carvalho Camelo, que é historiadora, mestranda em História, cantora também e compositora. E Priscila Inês de Carvalho Camelo, que é estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco e também cantora. Engenheiro civil, ex-bancário do Banco do Brasil, socialista e ex-presidente do diretório acadêmico do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco, na época da ditadura militar. Portanto, aí o candidato a prefeito de Garanhuns, numa coligação do PCB, Partido Comunista Brasileiro, com o PSOL e a UP,
a unidade popular. Olha só aqui, falando em nome dos produtos de milho Gosto Humilde do amigo José Sobral, onde eu mando um imenso abraço. Aqui o Alto Padrão, também conosco no Instagram, Aline, pedagoga, Cordeiro Filho, o Cris Oliver, dando boa noite, Valdemarina. Sou a vice de Camelo, é a Cris Oliver. Então deixa eu já aproveitar, Cris, e passar aqui o teu perfil. A Cris, que falou agora comigo no Instagram, é Cristina de Araújo Oliveira, que terá a oportunidade também de vir aqui conversar conosco. Ela é conhecida mais por Cris, tem 58 anos de idade, é casada, tem um casal de filhos do primeiro casamento, Rodrigo e Gabriele, é formada no antigo curso de formação do magistério de primeira a quarta série, atual no ensino fundamental no Colégio Nossa Senhora da Piedade do Rio de Janeiro. Cursou Ciências Contábeis pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, trabalhou como contratada na Caixa Econômica Federal aqui de Garanhuns, no período de 2011 a 2015, é filha de Edésio Tomé Oliveira, hoje aposentado, e Gelzira de Araújo Oliveira, paraibana, sempre interiorana na adolescência nos anos 70, passava as férias em Calçados, além de Garanhuns. Devido ao estado de saúde e da idade avançada do pai Edésio, atualmente assumiu a administração e cuidados do mesmo, uma vez que o seu único irmão Felipe reside atualmente na Austrália. Portanto, está aí o perfil da vice do Paulo Camelo. Meu amigo Paulo Tenório, que é o candidato a vereador desta coligação, o que é possível melhorar no Legislativo de Garanhuns, ou entre Legislativo e Executivo, de formas que passe pelo povo, não é? Qual olhar você da condição de vereador, da importância do vereador, não é? Que com o seu lápis faz as leis para serem discutidas e posteriormente aprovadas? Valdir, é uma boa pergunta, porque, na verdade, nas eleições sempre se dá mais prioridade à majoritária. Mas, na verdade, a população precisa entender que é uma eleição também de vereador, é uma eleição muito importante, que é justamente as pessoas, os vereadores, que fazem as leis. Então, essa importância que você fala sobre o legislativo, para mim, no meu entendimento, para ser um legislativo forte, é fazer o seu papel. A lei orgânica no município está lá bem clara. As comissões estão lá bem claras. É só seguir a lei. Eu vejo aqui no município de Garanhuns, onde de 4 em 4 meses o prefeito precisa ir à Câmara de Vereador, convocar a população e esclarecer o que arrecadou e onde gastou o dinheiro. Mas o Poder Legislativo puxa essa responsabilidade. Você já viu alguma vez sendo feita isso aqui em Garanhuns? Não. Eu acompanhei desde 2013 pelo Movimento de Lutas por Políticas Públicas, o MLPP, que aqui eu quero dar um agradecimento a Eliane Silva, a Joaquim Bernardini e outros, a André Litielli também, desde 2013. Nós fizemos um bom debate da política pública. Então, sobre a importância mesmo, é justamente uma coisa simples. Tem a lei orgânica e o regimento interno aqui do nosso município. É só seguir. Agora, é preciso também ter os vereadores assumam as suas competências nas comissões, porque muitas das vezes eu vi matérias aqui, acompanhei lá sentado nas comissões, eu vi uma matéria importante aqui, que nem o Código Tributário, que precisava pelo menos 5 audiências públicas, não foi feito uma. Então, às vezes, são matérias que são votadas sem o conhecimento do povo, sem dar publicidade. Então, eu
eu acho que uma das maiores importantes eleições é de vereadores. E a população precisa realmente entender isso. Muito bem, está aí o Paulo Tenório conversando conosco, também o Paulo Camelo, eles que fazem a coligação do PSOL juntamente com a UP, que é a Unidade Popular, e também estão aí unificados a um outro partido, me perdi por aqui, qual outro partido, Paulo? O PCB, PSOL e UP. Unidade Popular. Olha, aqui trabalhando em nome do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, ainda voltando para essa questão da educação, onde o Paulo Camelo falou num ponto aqui, que é um ponto com certeza que já deve estar polemizando aí na cidade, porque ele acaba de fazer uma entrevista há pouco lá na TV Nova, do amigo Pedro Paulo, e falou nessa estatização da ESGA, não é? Na forma que ele vê. Mas eu queria trazer um pouco para a esfera um pouco mais inicial da educação, que é exatamente, nós estamos prestes a sair das escolas fechadas para iniciar as aberturas das escolas para o ensino médio, conforme o governo do estado determinou a partir de ontem. Então, no dia 6 de outubro, iniciam a volta dos alunos, será facultada essa volta dos alunos para as suas unidades escolares. Mas o que eu queria abordar, na verdade, Paulo Camelo, na questão econômica, financeira, da sustentabilidade dessas escolas. Garanhuns hoje, e você tem debatido muito isso, no momento em que eu tinha programa lá na Sete Colinas FM, que Garanhuns estava se tornando um grande polo universitário, um grande polo de educação, com grandes colégios, colégios centenários, como Santa Sofia, como o Colégio 15 de Novembro, como o Colégio Diocesano de Garanhuns. Poucas cidades têm 3 colégios centenários. Mas, com a pandemia, a situação ficou muito complicada, não só para os alunos, as famílias, mas, sobretudo, para os donos dos colégios da rede privada. Da rede estadual se corre atrás do prejuízo, que é uma questão de governo, tem os tributos, mas na questão das entidades particulares é um pouco mais preocupante. Saindo da esfera da universidade que você falou, como é que você vê a importância e os cuidados que devem ser mantidos nessa retomada do ensino, onde os alunos começarão, agora no mês de outubro, a facultar a sua volta a estas unidades? Em primeiro lugar, eu queria aproveitar a fala do Paulo Tenório. E no nosso governo, nós vamos mudar a sistemática no trato com a Câmara dos Vereadores. Por exemplo, é comum os prefeitos, na grande maioria das cidades brasileiras, eles quererem mandar na Câmara e vice-versa. Os vereadores querem mandar também na administração municipal. Então, como os prefeitos, em sua grande maioria, eles sempre passam um remédio amargo para a população, por exemplo, em plena pandemia, houve uma série de doações de terrenos para empresários, sem critério nenhum, essa questão do SESC, etc. Então, o prefeito, para passar seu remédio amargo, ele precisa sempre de ter a maioria. Partindo do princípio que nós não temos remédio amargo para a população, então não vai ser necessário que o prefeito Paulo Camelo, eleito, precise de ter essa, como dizem, maioria na Câmara. Mas essa maioria para quê? Porque a Câmara deve ser um ambiente de debate e de discussões políticas. Então nós não vamos escolher presidente de Câmara, como os prefeitos costumam escolher. E o vereador também não vai mandar na prefeitura. Ou seja, indicando cargos, indicando quem deve ser diretor de escola, quem deve fazer isso, fazer aquilo, outro, etc. Então vai ser Poder Legislativo faz a sua parte, Poder Executivo
faz a sua parte. Então nós não vamos mandar lá e eles também não vão mandar cá. Com isto, você vai abrir o espaço, o caminho, para que vereadores que tenham carreira solo, eles se destaquem. Aqueles que não têm carreira solo, aí não vão se destacar. E o público vai conhecer logo. Então essa é uma questão. Organiza mais o microfone aí na direção, isso. De forma que, com relação ao ensino, eu creio que o ensino fundamental, o ensino escolar, não deveria voltar. Né? As escolas do município, elas não estão preparadas e essa pandemia não está dando sinais de que ela está indo embora. Ainda não se tem a vacina, eu acho que seria prematuro os alunos voltarem às aulas da rede municipal de ensino. Evidentemente que prefeito, não é? Secretário de Saúde, Educação, aliás, e professores devem chegar a um bom termo, um denominador comum de como vai ser feita essas aulas, principalmente online, para uma população carente, onde não tem acesso à internet, onde não tem os equipamentos apropriados. Então o município precisa de buscar uma solução com o corpo docente, o corpo discente, os pais dos alunos, que chegam a um denominador comum, como seria essas aulas, porque não adianta a criança voltar e ela ser contaminada e transmitir a doença para os seus familiares. Então, acho que esse ano praticamente está perdido. Agora o município tem que se dar os meios de buscar uma solução, não é? A solução, uma paliativa, que é a questão das aulas online, não é? Que é preciso ter uma capacitação maior de alunos e professores e ter uma diretriz, né? Ter uma norte. Não se estava preparado para esse tipo de pandemia. Eu acho que é prematuro voltar às aulas neste período. É se preparar para o próximo ano, aí sim se tem uma política mais adequada e nós vamos buscar essa solução com todos reunidos. Bom, então está aí a palavra do Paulo Camelo. Fechando essa questão da educação, o município já definiu não retomará suas atividades este ano. Já foi dito pelo prefeito de Garanhuns que este ano o município não retoma as atividades. O Estado é que faculta a partir do dia 6, tanto o Estado como a rede privada, só o ensino médio paulatinamente. Então há todo um cronograma, só para fechar essa questão aí da educação. Os menores, os pequenos, maternal, né, primeira série, segunda série, enfim, esses não voltam, não foi liberado ainda o retorno deles. Bom, estou aqui com o Paulo Camelo conversando conosco do PCB, unificado com o PSOL e a UP, que é a Unidade Popular, candidato a prefeito de Garanhuns, e o Paulo Tenório, que é o candidato a vereador representando essa coligação. Amanhã estarei recebendo aqui o Walter Couto, que é o ex-gerente da CELP, também candidato a prefeito de Garanhuns. Olha, aqui eu trabalho em nome da AGA, Associação Garanhuns de Atletismo, completando aí, portanto, seus 90 anos. Aqui no nosso Facebook, mandaram um abraço para Selma Melo, a Tereza Cacheado, Maricélia Barros, Carla Cristina, a W.A. Santana, que é o amigo Valdo Santana, um abraço para você, Valdo Clorivaldo Ferreira, Edilene Moura, oi Edilene, um abraço para você, querida. Notaro, Milena Notaro, turismóloga, está aqui com a gente também, Ritícina, aqui conosco, Alto Padrão, também no Instagram. Estamos simultaneamente no Instagram, no Facebook e também no portal tvgaranhusagreste.com.br. Vamos saber aqui do Paulo Tenório, que está aí buscando uma cadeira lá no Legislativo. No seu pensamento, Paulo, essa
questão do aumento no número de vereadores em Garanhuns, sempre muito polêmica. Isso ajuda a uma gestão municipal com relação à representação do povo ou atrapalha? Olha, Valdir, para mim ajuda. Essa questão está bem clara na Constituição. Garanhuns era para ter 19 pela Constituição, e não 17. O pessoal, na reunião que tivemos lá com os presidentes de partidos, eu mantive para 19, como manda a lei. Mas a grande maioria eu fui voto vencido e optar por 17. Por quê? Vamos imaginar Garanhuns, anteriormente tinha 12 bairros, né? Hoje já são 17, né? Por aí. Então, nesse sentido, olha que para você fazer uma gestão democrática, as pessoas precisam entender que numa democracia precisa da representatividade, agora, com a democracia participativa. Agora, essa questão do se traz mais participação vai depender do Poder Legislativo, justamente na nuance de fazer o seu papel. Então, nesse sentido, eu não vejo nenhum impedimento nisso aí, porque essa questão, o pessoal fala, mas vai trazer algum benefício para a sociedade? Vai. Essa questão você ver qual é o papel do vereador. E aí, o que o Paulo Camelo falou no instante, a população ainda pensa que vereador é preciso marcar consulta, enfim, tem atribuições que a população dá ao vereador que não é esse papel. O papel do vereador é fazer a máquina do executivo funcionar para as políticas públicas. Nesse sentido, eu defendo amplamente, eu acho que é muito pouco para Garanhuns. Garanhuns está muito grande. Eu gostaria de fazer um adendo com relação à parte da educação que você falou aí. Olha, o pessoal defende uma política de educação pública de qualidade. Só se fala muito nas escolas particulares. Mas nós estamos vendo aqui no nosso município que tem muitas escolas que, em termos de demanda reprimida antes da pandemia, olha, nós temos um Fórum Municipal de Educação, que a população ainda precisa saber. Nós temos um Conselho Municipal de Educação que, inclusive, em 2013, os Conselhos de Educação, CAI e Fundeb, praticamente não funcionavam. Mas o Movimento de Lutas por Políticas Públicas, junto com alguns companheiros, fizemos a abertura e forçamos o governo a fazer o seu funcionamento. Agora, eu gostaria também que a população aqui de Garanhuns é uma cidade ímpar, talvez é a primeira em Pernambuco, que colocou uma presidente do Conselho Municipal de Educação, demitiu, que é a professora André Litielli. Nós entramos na justiça, ela hoje ainda está sem o emprego. Eu realmente, numa cidade de Paulo dessa, uma professora, presidente do conselho, ser demitida porque queria que a política da educação funcionasse, e nós estamos na luta, nós não perdemos a batalha. O caso dela está no Tribunal de Justiça, o município recorreu, ela hoje está afastada novamente, mas nós vamos recorrer novamente nesse sentido, porque eu acho que tanto se fala em início de campanha que a educação é prioridade, e você trata uma professora, não desmerecendo as demais. Olha, realmente a gente precisa ver essa questão. Agora, eu sou contrário a essa questão das voltas, mas aí o município precisa também ver a questão da desigualdade. Como é que nós vamos fazer para aquelas pessoas que quem não tem internet, que não tem um celular, como é que o município vai fazer? Até hoje a Secretaria de Educação não se pronunciou, nem o Conselho Municipal de Educação, sobre esse procedimento, porque a gente só fala nas escolas particulares. Mas e as outras? E as escolas do distrito? E as escolas da zona rural? A gente precisa aprofundar esse debate da educação. Agora, para isso, é preciso que a Secretaria tenha transparência, porque os espaços estão aí. Tem o Fórum Municipal de Educação e tem o Conselho Municipal de Educação.
Muito bem, tá aí a fala do Paulo Tenório aqui conosco. Olha, trabalhamos aqui em nome da Gabotes, do amigo Luiz Carlos de Andrade, com lojas na rua Doutor Luiz Jardim, na rua Doutor Agostinho de Góes e também lá na Duque de Caxias, além das Duas Rodas, lá na Dom José. Quero registrar aqui a presença do Gênio Ventura, um abraço para você, Gênio. Rosália Rodrigues, Gênio Ventura, parabéns Paulo Tenório e Paulo Camelo. Que mais por aqui? Adamec Alves. Olá, meu amigo Adamec. Um abraço, amigo. Vamos vir por aqui, viu, Adamec? Nessa pré-campanha, tá? Gênio Ventura fala do retrocesso, esse desgoverno. O que mais tem aqui? O Adamec. Boa noite a todos. Paulo Camelo. Ele diz: aqui você teve tudo para pleitear uma vaga na Câmara Municipal, inclusive com chances de chegar. Não é? Aí ele questiona por que nessa fissura em querer ser prefeito de Garanhuns. Bom, é o que temos aqui. Já que no Instagram temos a Elma Borges. Oi, Elma. Um abraço para você. Ela fala aqui também no Sauda ao Paulo. Elma Borges e Milena Notaro no Instagram. E a você, amigo e amiga, que está no nosso portal tvgaranhusagreste.com.br, obrigado pelo carinho da sua conexão. Paulo, dentro da tua entrevista com o Pedro Paulo, eu achei muito interessante, gostaria que você explanasse para a população aqui de Garanhuns. Você fala em construir 2 hospitais, um municipal e um de transição. O que vem a ser o hospital de transição e a importância do hospital municipal para Garanhuns? Olha, o prefeito atual, a primeira atribuição dele, no primeiro mês de mandato, que tomou posse, ele fechou o hospital municipal. E nós estamos sentindo a falta de termos um hospital municipal. E nesta pandemia, se coloca como uma necessidade, além de você fortalecer o SUS, não é? O SUS tem demonstrado, não só aqui, mas toda a saúde pública no mundo inteiro é que tem salvo milhões de vidas. Né? Então, o SUS é importante e o hospital de transição, ele vai fazer um meio de campo aí, entre o hospital propriamente dito e o paciente e a sua residência, porque o transição seria próprio para essas doenças respiratórias, essas doenças específicas que são causadas pelo Covid-19. Então, esse seria um atendimento prioritário nesse hospital de transição. Porque a gente observa hoje que muitas pessoas precisam até de serem hospitalizadas, fazendo consultas, etc., e estão evitando o máximo ir no hospital, porque elas podem ser contaminadas. Então, o hospital de transição, ele teria esse papel. Então, todo aquele público hoje suspeito de estarem contaminados com Covid-19, então eles iriam para esse hospital de transição e seriam cuidados e o tratamento continua. Quando tiverem alta, eles vão para suas residências e uma equipe médica vai acompanhando o paciente em sua residência, sua recuperação. O que a gente observa é que quando o paciente recebe alta, então ele é praticamente abandonado. Se ninguém da família ou ele próprio tomar a iniciativa de dar continuidade ao tratamento, então pode contaminar outras pessoas, pode ter outras sequelas de outras doenças que possam ser causadas pelo Covid-19, até pela medicação. Quer dizer, o hospital de transição, ele não se encerra na alta, ele continua. E ele é específico. O hospital de transição não vai fazer uma cirurgia ortopédica.
de ortopedia, não vai fazer isso. Então, o Hospital de Transição, ele é específico para tratamento de doenças respiratórias, porque a gente observa que o Covid-19, nós vamos continuar com essa luta por muito tempo. Mesmo com a vacina, né, nós não vamos ficar livres nem tão cedo do Covid-19, como também o caso da AIDS também, que tem algumas semelhanças de como surgiu esse vírus, não é? E continua aí a infectar, a matar diversas e milhares de pessoas. Então, o Covid é uma coisa que praticamente vai atormentar todos nós, principalmente aqueles que estiverem na administração pública. Então, o Hospital de Transição ele é de fundamental importância neste nosso governo. Olha, aqui eu trabalho com apoio cultural do jornal DAC Garanhuns, do amigo Davi Mello, e do Espaço Cultural e Restaurante Maria Rita, do Aldo Machado e Elizabeth Machado. Com relação a essa última fala do Paulo Camelo, que gosta de intitular aí de CODIV, né, que é o Covid-19, as informações que nós temos é que algumas vacinas, né, embora ainda não aprovadas pela OMS, mas já começaram a chegar agora em outubro, como a vacina chinesa tem 50 milhões de doses pedida, já sendo comprada por São Paulo. A previsão é de que 40 milhões de doses chegue agora em novembro, para ser aplicada em dezembro. E não sei se Pernambuco ou Bahia, que pediu aí 5 mil doses já agora para outubro. São diversas vacinas que vão chegando, ainda não habilitadas pela OMS. Agora, esse é um lado da história. O outro lado da história do Oiapoque ao Chuí é que, de fato, alguns países que iniciaram primeiro, lá antes de março, dezembro mais ou menos, começam a entrar na segunda onda do Covid, que fortalece o que Paulo Camelo falou agora há pouco, de que é possível que a gente permaneça com esse mal ou paralelo à vacina, mas por um tempo um pouco maior do que estamos imaginando. Já 2 países, um entrou em lockdown e o segundo, que é a Espanha, se eu não me engano, começa a acelerar o processo de fechamento pela segunda onda. Então tem muita coisa ainda a acontecer com relação a essa questão. De um lado, uma notícia boa é à vista, no horizonte ver que começam a chegar as vacinas. Do outro lado, é de que há uma mutação e uma segunda onda poderá chegar em alguns países. Esperamos que não seja o caso aqui do Brasil. Bom, eu quero aproveitar essa pergunta. Esse questionamento foi feito pelo Adamec Alves, mas reformular. Primeiramente que aqui, na entrevista com os candidatos, eu não vou fazer as perguntas do internauta, mas vou registrá-la. Então vou reformular a questão. Até porque isso já foi respondido pelo candidato Paulo Camelo a outros órgãos de imprensa. O internauta perguntou, né, e muita gente diz, mas Paulo Camelo, você seria com certeza vereador se entrasse na condição de vereador. Mas o Paulo Camelo a gente sempre vê na condição de candidato a prefeito. Mas este ano eu vi exatamente o inverso. E é nisso que eu vou entrar, nessa questão. Paulo Camelo não ser candidato a prefeito, era candidato a vice-prefeito. Aí vem a pergunta. Como é que você tomou para si, no momento em que você contava a vice-prefeitura ao lado do doutor Pedro, cardiologista, do PT, não é isso? Você seria o vice do doutor Pedro, quando de repente é muito mutante a política, né? Até a convenção, e até mesmo mais para frente coisas podem acontecer diferentes. Aí você de repente
não de repente, mas aí você precisa tomar um outro posicionamento. E esse posicionamento foi permanecer na majoritária, na condição de candidato a prefeito. Como é que foi tudo isso aí na sua cabeça que o fez a dar continuidade no seu projeto inicial de vida política, candidato a prefeito de Garanhuns? Ligar o microfone, por favor. Isso, fala aí, deixa eu dar uma escutada. Nós temos um objetivo, nós que somos nativos de nossa querida, amada, explorada Garanhuns, de reconquistarmos a cidade e devolvermos a cidade aos nossos munícipes. Quando terminar o mandato do prefeito Isaías Regis, vai completar 44 anos que nós somos governados por prefeitos oriundos de outras cidades. O último prefeito que nasceu em Garanhuns foi Amilcar da Mota Valença, que terminou seu mandato em 1976. Completa 44 anos. A princípio, nada contra que uma pessoa de outra cidade venha para nós, se estabeleça aqui e seja prefeito. Só que essas pessoas fracassaram. Nossa cidade está carente, tem as demandas públicas que são imensas, emprego, a questão ambiental, uma série de, a questão de saúde, etc. E nós observamos que os últimos prefeitos, eu consideraria eles de antiprefeitos. Não vou citar o nome, porque eles não estão aqui, mas no debate nós devemos citar esses nomes. Por que antiprefeito? Quando você trabalha contra a cidade. Então o prefeito vem de uma outra cidade, se estabelece aqui. Né? Tem gente que com 3, 4 anos quer ser prefeito da cidade. Um absurdo. Essas pessoas que dizem, Paulo Camelo, se candidato a vereador, mas essas pessoas nunca dizem para uma pessoa que está aqui há 3, 4 anos, certo? Que dê meia volta e se candidate a vereador primeiro. Mas diz para mim. E quando diz para mim, eu sou o único candidato, eu posso dizer isso sem nenhum problema, que tem proposta de governo, aí a gente está até emprestando. Não é? Bom, então essa questão do antiprefeito, ela é muito gritante em nossa cidade. Você, por exemplo, teve o ex-presidente Lula, nosso conterrâneo, e nós perdemos 8 anos do governo Lula. Então é uma coisa meio absurda, né? Como é que um prefeito perde 8 anos do governo Lula? Um só não. Não é? Foi um período de dois prefeitos que perderam, um perdeu 2 anos, outro perdeu 6 anos do governo Lula. Nós temos nesse período que nós chamamos de legião estrangeira, são políticos de outra cidade que aqui se estabelece e governam. Nós tivemos algumas coisas, perdemos o Festival de Jazz, um hospital foi fechado, o castelinho onde morou Rubens Vanderlin foi destruído. Então, para você ser um prefeito, você teria que ter um mínimo de histórico com a cidade. Tem pessoas que nem estudaram nos colégios de Garanhuns, não estudaram nos colégios estadual, no Colégio 15, no Colégio Santa Sofia, no CMA, em outros colégios da cidade, nem estudaram, chega aqui e já quer ser prefeito, com 3, 4 anos. A gente chama isso aí de legião estrangeira, que são aventureiros também. Então nós não podemos continuar desta forma. 44 anos não é 44 dias. Então nós temos que ter um prefeito que seja prefeito e não antiprefeito. Por exemplo, nesse período, a Colina Antas, que fica ali por trás da fábrica do vinho Jatobá, a Colina Antas foi cortada na sua cumieira. E aquele material serviu de aterro para tapar os buracos da estrada que vai para Miracica. Então, isso é o quê? Um antiprefeito. E de onde é? De outra cidade. Então, nós, garanhuenses, precisamos de reconquistar a cidade e devolver aos munícipes. Então, nós temos esse compromisso. Nós passamos um ano conversando com o PT. Né? Ultimamente estava certo que eu seria o vice de Pedro Veloso.
Depois o próprio partido deu uma rasteira no Pedro Veloso, tirou o Pedro Veloso da jogada. Posteriormente, houve um acordo do Pedro Veloso ser vice de Sivaldo. Então, nós estávamos conversando há mais ou menos um ano, mas a gente, ao mesmo tempo, estava se preparando para uma situação dessa natureza. A gente não foi pego de surpresa. Por quê? Porque o PT é aliado do PSB, do governo Paulo Câmara. Então, isso aí poderia acontecer, né? Você observa que a direção nacional do PT permitiu a candidatura e deu apoio de Marília, mas é como se fosse um acordão. No Recife, toleram Marília. No interior, fecha. Então, no interior, a aliança é com o PSB. Como nós temos esse compromisso com a cidade, né, então nós não podemos abrir mão, numa ocasião como esta, de demandas públicas em demasia, principalmente por conta dessa questão do emprego, saúde, educação, meio ambiente. Eu acho que com essa pandemia aumentou as demandas sociais. Então é preciso que Garanhuns tenha um prefeito, que ele realmente tenha proposta e que ele tenha compromisso com a cidade e que tenha raízes com a cidade. A gente não pode entregar a cidade, uma cidade desse porte, a pessoas oriundas de outras cidades, porque eles fracassaram. Isso é preciso entender essa questão. Porque se eles fossem bem-sucedidos, então esse raciocínio meu não funcionava. Mas eles não foram bem-sucedidos e perderam 8 anos do governo Lula. Eu não sei como é que isso ocorre. Só Garanhuns mesmo que pode acontecer uma coisa dessa natureza. Cancelar o Festival de Jazz, fechar um hospital, a casa de Rubem Vanderlin foi demolida de madrugada, não é? A Colina Antas foi cortada na cumieira. Aí você ainda dá mais 8 anos, 4 anos, quer dizer, a gente tem que fazer com que se adote o princípio da autodeterminação dos povos. É com base nisso que nós denominamos de legião estrangeira, que são políticos oportunistas, que dominam a nossa cidade há muito tempo. Armando Monteiro domina a cidade, mas quem é Armando Monteiro? Nós, no interior, temos uma história que diz assim: tu conhece fulano? Aí a pessoa diz: eu não, eu nunca vi nem noite de festa. Então, e o prefeito daqui é festeiro. Cara, quem manda, quem decide? É Armando Monteiro. Né? Mas você já viu em noite de festa? E porque esse prefeito gosta de festa. Então não pode ser dessa forma. Nós temos que reconquistar a cidade. As pessoas que moram aqui, que vieram de outras cidades, precisam de vestir a nossa camisa. A nossa camisa. Eu sempre cito o seguinte, 2 exemplos. Augusto Calheiros, um cantor. Ele é parente do Renan Calheiros, né? É de Maceió. Mas, que é a patativa do Nordeste, né? Isso. O cantor. Então, a promessa dele, quando morresse, os restos mortais deveriam vir para Garanhuns. Ele era mais garanhuense do que muita gente. Outro que também é do Recife, é o artista plástico que faleceu, Armando Rocha, mas foi ele que fez aquele painel na Avenida Santo Antônio. Espaço Cultural Luiz Jardim. Contando a história de Garanhuns. Então, ele é mais garanhuense do que muitos. Então, Legião Estrangeira, nós aperfeiçoamos a explicação. Não independe de certidão de nascimento. Independe. Você não precisa de ter nascido em Garanhuns, mas você precisa de vestir a camisa da cidade. Você não pode ter um presidente da República, não se dirigir a ele e não apresentar reivindicações. Você está trabalhando contra a cidade. Certo? Isso é uma questão importante. Fechar um hospital. Você não pode fechar um hospital. Cancelar o Festival de Jazz. Então você começa a trabalhar contra a cidade. Então você é um antiprefeito. Nós precisamos de dar um basta no antiprefeito e nas pessoas que trabalham contra a cidade. Agora, a população precisa de acordar. Né? Entender essas questões. E, analisar as propostas, etc. E ver esses erros que foram cometidos. E só a população é que vai corrigir. Porque Garanhuns, ela é uma cidade cosmopolita,
que a população nativa foi embora e Garanhuns foi repovoada. Repovoada por pessoas oriundas de outra cidade. Mais de 70% da população de Garanhuns é oriunda de outra cidade. Mas uma vez que elas escolheram Garanhuns para morar, então elas têm que vestir a camisa. Então não é questão de certidão de nascimento, mas é de compromisso, vestir a camisa. Você não pode dizer, porque tem um bom salário, aí dizer que ama Garanhuns. Não, não é assim. Você tem que vestir a camisa, porque tinha um projeto daquele espaço cultural, daquele trabalho em alto relevo, feito pelo artista plástico Armando Rocha, que ele é pai de um camarada nosso do PCB, o Atla, né? Tinha um projeto, aquele que, digamos, envolvia a reforma da Avenida Santo Antônio. O projeto primitivo era de tirar aquele trabalho em alto relevo e passar para ser feito no muro do Mosteiro de São Bento. Quer dizer, o outro artista plástico fazer aquele trabalho. Houve uma certa oposição e o prefeito achou por bem de mantê-lo. Mas aquele trabalho precisa de ser constantemente preservado, recuperado. Então, eu acho que essas questões de você estar na cidade e não vestir a camisa fica muito complicado. Você observa que grande parte dos políticos de Garanhuns, eles são associados de políticos de outras cidades. De outras cidades. Você veja numa campanha que tem para deputado. A quantidade de políticos que fazem campanha para candidatos de outra cidade. Quer dizer, uma coisa absurda. Por falta de compromisso, de vestir a camisa mesmo. Então, a nossa candidatura é baseada no princípio da autodeterminação dos povos, combate à legião estrangeira, combate aos políticos oportunistas e aventureiros, não é? E defender a cidade. Então, nós precisamos de devolver a cidade aos munícipes. Essa questão do café é também uma política que você vai recuperar a cidade, a produção agrícola, gerar mais emprego, porque teve a erradicação dos pés de café, a produção de flores caiu assustadoramente em nossa região. Então é preciso que a prefeitura chegue próximo com aquisição de equipamentos, e esses equipamentos não são caros. Né? Não são caros. Então é preciso que tenha uma visão macro da nossa situação econômica, social, e que a população caia em campo para defender a cidade onde mora. Então, triste de um povo onde não ama a sua cidade. Se não tiver nenhum compromisso com a cidade, então fica a situação muito, muito difícil. Daí o desmatamento, incêndio no Pantanal, etc. O governo não consegue resolver, porque o governo, com esse ministro do Meio Ambiente, realmente não tem nenhum compromisso com a questão ambiental. E isso vai sacrificar o Brasil. Né? O Brasil está ameaçado de não participar do acordo Mercosul com a Unidade Europeia por conta disso. Então, eu acho que é isso. Se você tem governantes que trabalham contra a sua cidade, o seu estado, ao seu país, então fica difícil. Muito bem, está aí a fala do Paulo Camelo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A doutora Sheila Cohen, doutora Adreis Leal, também aqui conosco. Olha a literatura, tá ligando, mas eu não posso atender agora, viu? Agradeço. Ô, Paulo, antes das suas das suas palavras finais, você gostaria de destacar mais algum ponto nessa sua corrida ao Legislativo de Garanhuns? Valdir, eu quero sim destacar porque a política pública aqui em Garanhuns, ela precisa ser melhor debatida. Eu vou começar principalmente pelo orçamento público, certo? As pessoas precisam entender que União, Estado e município não têm dinheiro, certo? Na verdade, nós pagamos impostos e isso aí volta-se todinho para a questão do orçamento público para as suas metas e prioridades. Agora, para falar numa política que
Sim. política de desenvolvimento urbano e territorial. Ou seja, Garanhuns, desde 2013, que nós vemos pedindo a revisão do plano diretor. A gente não sabe para onde a cidade vai crescer, ordenadamente. Então, nesse sentido também, Paulo Camelo falou aqui a questão do meio ambiente, e aí a gente presta bem atenção. Certo. Nós tínhamos uma secretaria de meio ambiente em 2012. Ela foi criada, mas institucionalmente em 2016, e em 2017 ela foi extinta pelo atual governo. E aí a gente vê que também a Lei 4.224 de 2015, que é a Lei do Sistema Municipal de Meio Ambiente, também houve várias alterações na questão da licença ambiental. Ora, nesse município aqui, se deu várias autorizações para loteamentos aí, sem pareceres do Conselho, do Compur, que na época passou um bom tempo sem funcionar. A sociedade pressionou, está funcionando. E outra questão também, a questão, como o Paulo falou aqui na questão do turismo, ora, o município não tem um plano, não tem um sistema, não tem um fundo, é o que acabou de dizer, olha, o prefeito acabou com o jazz. Agora, e é assim que se acaba, e aí a importância da Câmara de Vereador convocar, pede explicação, porque isso, as pessoas administram a cidade como está um negócio seu privado, não é assim o poder público. Um prefeito, para determinadas coisas, precisa dar esclarecimento no Poder Legislativo. E nós temos aí uma coisa muito importante aí, talvez você, artista, pode nos dar essa informação, a questão da Lei Aldir Blanc. Houve uma audiência online, mas até agora eu não vi nenhuma nota da Secretaria para explicar à população o auxílio emergencial, quantos artistas participaram, quantos aqui da cidade de Garanhuns. Também não tem um plano, não tem um sistema, não tem um fundo. Então tem várias políticas aqui em Garanhuns que a gente precisa fazer um bom debate. E aí é o parlamento, que aí é essa hora que a população precisa entender a importância da eleição do vereador. Bom, Paulo Tenório, ainda vou passar a fala para você, fazer suas despedidas. Deixa eu registrar aqui o doutor Ivan Rodrigues, aqui na nossa conexão do Facebook. Um forte abraço, doutor Ivan Rodrigues, bom tê-lo aqui conosco. E o Esdras Rodrigues, também na conexão. O Adamec Alves permanece com a gente e a gente agradece bastante, inclusive a você também no portal tvgaranhusagreste.com.br. Olha, é evidente que, como você, Paulo Tenório, está na correria da política e algumas informações terminam não chegando, né, pela sua correria, mas com relação à Lei Aldir Blanc, a intermediação do município, a verba ela vem para o Estado passa para o município, fica com uma parte e outra para o município, se não me engano, 9 milhões para os municípios. Já houve vários bate-papos, conforme você falou, com a Prefeitura de Garanhuns, através da Secretaria de Cultura, e foi desmembrado. Quem é artista, né, foi feita toda a orientação possível através da prefeitura, eu acompanhei isso. Quem é artista ou artista, não a pessoa jurídica que tem um espaço cultural, como um teatro, um ponto de cultura, quem é artista tem que entrar no link direto para pedir para se cadastrar no auxílio, não é via prefeitura. Via prefeitura, na verdade, Secretaria de Educação, são as pessoas jurídicas, ponto de cultura, uma academia de letras, um instituto histórico, aí é direto com a Secretaria de Cultura. Obviamente que eu concordo até com você, que deveria ser melhor esmiuçado, né? Vou passar a palavra, deveria ser mais amplamente isso levado através das emissoras de rádio,
que eu não ouvi pelas emissoras de rádio, onde todo artista tivesse a informação, de fato, não só aquele que vai através da internet e do portal, né? Embora saia alguma coisa na rádio, sai, mas não é isso que eu estou dizendo, aleatório, mas o comunicado, que a Secretaria se deslocasse às emissoras, fizesse uma ampla divulgação, porque é muito importante essa ajuda emergencial para o artista. Foi o primeiro a sair do páreo e será o último a entrar novamente. Eu fiz essa adenda aí, Valdir, porque nós estamos tratando de uma política pública. E o cidadão, independentemente de ser artista ou não, ele tem o direito de saber. E a secretaria precisa, vamos dizer, fiz uma audiência pública, qual foram os encaminhamentos e dar publicidade dessa reunião. Porque eu, pelo menos, não sei o diagnóstico de quantos artistas tem aqui em Garanhuns. E aí, eu, como cidadão, tenho o direito de dizer, ó, eu quero saber disso aqui. Então, a importância nisso aí, como eu falei, é da publicidade, certo? Porque você falou muito bem aí, até agora, eu estou pegando informações que você está falando aí, para você ver como o debate é bom. O debate ele é salutar, principalmente nas políticas públicas, porque nós vamos aprendendo. Eu participei de uma audiência pública com a Secretaria Estadual e entendi vários pontos que você falou aí, essa questão, mas aí é aquela questão. Nós vamos ficar nessa mesma desorganização ou vamos fazer um plano, o sistema e o fundo? Essa é a hora para os artistas. Serão 3 parcelas, se eu não me engano, de R$600 nesse primeiro momento. Paulo Tenório, candidato a vereador na coligação PSOL, PCB e UP, Unidade Popular. Meu agradecimento, mais uma vez você aqui. Da última vez que você veio aqui, você estava com outra denominação, mas você retoma dentro da mesma luta, da mesma bandeira, buscar o Legislativo de Garanhuns. Um forte abraço, teremos, eu espero que agora, a partir do dia 27, vou saber quais são os termos em que a Justiça Eleitoral nos fornece para que a gente possa voltar a conversar com vocês. Eu que agradeço, Valdir. Na verdade, vamos ter muito debate aqui, porque tem outras políticas públicas aqui em Garanhuns que precisam ser tocadas, como principalmente um plano de agricultura familiar aqui em Garanhuns. Foi feito um fórum em 2014 aqui, mas a atual gestão não deu tanta credibilidade aos agricultores, que nós pensamos que a extensão rural aqui de Garanhuns é pequena, mas ela não é. E o poder público municipal precisa dar essa atenção com o Plano Municipal da Agricultura Familiar. Muito bem, Paulo Camelo, candidato a prefeito da coligação PCB, PSOL e UP. O meu agradecimento, aceitou o convite nessa hora da noite, 9h16, aqui no alto do bairro Dom Helder Câmara. Aliás, não é no alto, aqui é um plano baixo, né? Com relação à cidade, eu acho, né? Paulo aqui pode melhor falar, que ele é engenheiro. Nós temos um plano alto ali no bairro do Magano. Aqui a gente desce, depois do viaduto, a gente pega descendo e vamos vir aqui para o bairro do Helder Câmara. Outras pessoas conhecem com outras denominações, Bela Vista, Nilo Coelho, não é? Mas bem conhecido pelo Paulo Camelo, é bairro Dom Helder Câmara, na Avenida Radialista Flauberto Elias. Fico muito agradecido pela tua participação conosco aqui nesse primeiro momento, debatendo, não é um debate, mas apresentando a proposta de vocês e trazendo ao conhecimento dos candidatos a prefeito de Garanhuns. Olha, meu muito obrigado. Aqui na Coab 3, a nossa meta, primeira meta, é concluir a creche. Aqui em Garanhuns tem 4 creches inacabadas. É a questão da legião estrangeira que eu falo. Olha, são 16 anos que os últimos governantes não conseguiram concluir 4 creches. As creches que existem em Garanhuns, elas são convênio da prefeitura com Lions, Rotary, maçonaria, outras organizações não governamentais, como ligada à igreja, mas do município, nenhuma.
Então tem uma creche inacabada na Coab 3, outra em Manechel, outra na Coab 2 e outra na Massaranduba. Então, uma das principais atribuições nossas, no nosso mandato, início de governo, é trabalhar eficazmente para concluir essas creches e buscar os recursos do governo federal, porque quando você concluir essas creches, então vai ter recursos para elas funcionarem. Então, eu acho que na Coab 3, essa é a principal meta nossa no início de governo, conclusão das creches. Eu agradeço o convite de participar dessa entrevista, é uma satisfação imensa, porque nós buscamos, assim, ser diferente, porque nós vamos mostrar o contrário do que normalmente se faz na política, a política do oba-oba, de favores, etc. Nós fazemos uma política diferente e alertando a população, porque um dos objetivos nossos nessa campanha eleitoral é de contribuir com a politização das pessoas. As pessoas precisam de se interessarem pela política, as pessoas precisam de saber escolher seus candidatos e fazer como se faz no supermercado. Quando uma pessoa vai no supermercado fazer uma compra, nunca adquire um alimento estragado. Então, se o político está estragado, então você não vota no político que estiver estragado. Então, seja mais exigente. Vote em quem tem realmente proposta para a cidade, né? Então, acho que isso aí vai melhorar muito a nossa situação se as pessoas começarem a acordar, a questionar, né? Isso aí, então as entrevistas elas cumprem esse papel e eu só tenho a agradecer o convite e a todos os nossos conterrâneos que pacientemente ouviram a nossa palestra. Obrigado. Bom, dessa forma, eu quero agradecer ao Café Ouro Verde, a Graça Musical, Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, Produtos de Milho Gosto Mil, Associação Garanhuns de Atletismo, FM 7 Colinas, Gamotos, Espaço Cultural e Restaurante Maria Rita e ao jornal DAC Garanhuns. E a cada um de vocês que esteve comigo no Instagram, no Facebook e também no portal tvgaranhusagreste.com.br. A matéria, evidentemente, fica aí nas plataformas, vocês podem baixar e assistir a hora que quiserem. Amanhã será a vez aqui do Walter Couto, é o convidado de amanhã, aqui na nossa entrevista. Um forte abraço, muito obrigado e uma boa noite a todas e a todos.